Olá, santos e santas da Igreja, a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um SantoCast. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Clique em curtir, porque isso é muito importante para o YouTube, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e recomenda para um número maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo para que muitas mais pessoas possam estar acompanhando e vivenciando a maravilha desse assunto que nós temos para o dia de hoje. Bem, eu sou o Diácono Gogan, quero te acolher com uma alegria muito grande. Estou acompanhado aqui com meu amigo Raul Pinheiro. E você falou de curtir, né, que entrega para mais pessoas. A nossa transmissão chegou até Minas Gerais e eu tô aqui com um depoimento de uma ouvinte nossa, né, que eu queria compartilhar para você também sentir à vontade para curtir e comentar. Olha o que ela disse. Não vou perder por nada. Estou em tratamento oncológico esta semana em uma outra cidade. Todos os dias escuto a homilia do Padre Wagner. Elas enriquecem a alma. Sou de Orlândia e com a graça de Deus tive a oportunidade ano passado de visitar o santuário e conhecer ele. Inclusive agora estou escutando a homilia de ontem pela terceira vez, pois cada hora aprendo algo novo. Então, cada vez que você compartilha, você ajuda a evangelizar. E você que é de outra cidade, pode deixar a sua cidade aqui nos comentários. Vai ajudar as outras pessoas também a confirmar e espalhar mais essa mensagem e evangelizar, né, Diácono? De fato. Deixe seu comentário, clique em curtir, compartilhe o vídeo. Tudo isso faz com que o YouTube identifique esse nosso vídeo como relevante e a evangelização acontece de uma maneira cada vez mais eficiente. Bem, deixa eu começar a apresentação do nosso convidado. Eu sou suspeito para fazer esta apresentação, porque todo mundo sabe que eu sou novo aqui na cidade de Sorocaba e fui muito bem acolhido por todos por quem eu passei para que eu chegasse aqui na paróquia São José Operário, no Santuário de Santa Filomena. Bem, este eu vou apresentar com muito cuidado e carinho. Vamos lá. Ele é sacerdote há 16 anos, foi diácono e vigário da Catedral de Sorocaba, atualmente é pároco da paróquia São José Operário, aqui em Sorocaba, bacharel em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Neuropsicopedagogia, pós-graduado em Hebraico Bíblico pela Faculdade Hebraica de Jerusalém, Israel, pós-graduado em Psicanálise, estudante de italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, hebraico, grego e latim, especializando-se em russo e coreano. É diretor de estudos do Seminário São Carlos Borromeu há 6 anos, professor de latim, grego e hebraico bíblico no Instituto de Teologia João Paulo II. É músico, cantor, tecladista e compositor. Escreveu livros como Orações de Poder, 7 Passos para uma Vida Melhor, A Cura através das Relações, Rezando com a Bíblia e a Santa Missa. Bem, como eu disse com muito carinho, recebamos com muitos aplausos o nosso querido Padre Wagner. Padre Wagner. Para mim estar aqui à noite com vocês, Santos Casters, né? Já estão. Todos nós temos que ser santos, agora estou sabendo que tem os Santos Casters, né? Que estão encontrando um caminho gostoso de santificação, que é conhecendo as maravilhas de Deus através desse programa. Boa noite a todos vocês, eu me sinto muito honrado, Diácono, Raul, toda a equipe de estar aqui. Fiquei muito feliz com a iniciativa e mais feliz agora de poder fazer parte como convidado, né? Que bom que deu certo de estar aqui presente nessa noite. A noite está um pouquinho fria, mas as polêmicas farão com que ela fique mais quente, com certeza. Vão aquecer os nossos corações, com certeza vão aquecer os nossos corações. Bem, já vou trazer para nós o conhecimento do tema, porque o tema, com certeza, será de grande ensinamento para todos nós. Bem, temos, então, aquela questão, né? Vamos falar sobre o tema polêmico, um tema que vai trazer para nós um aprendizado extraordinário e que muitos já estão aguardando para fazer os seus comentários, as suas perguntas. Purgatório, né? Mas o tema principal, o que vem após a morte, ou o que acontece após a morte.
Bem, a pergunta para nós iniciarmos essa conversa, esse debate, este aconselhamento, porque acho que vai passar por tudo isso, né? Por uma conversa, por um debate, por um aconselhamento. Vamos aproveitar em todas essas áreas. A igreja acredita em purgatório, a igreja ensina sobre purgatório. Dá uma explicação para que a gente possa iniciar esta conversa. O que é? O porquê a igreja acredita no purgatório? Desde tempos imemoriais, a igreja concebe a doutrina do purgatório, não necessariamente com esse nome, né? Como uma necessidade, porque a palavra de Deus diz assim: sem a santidade ninguém verá a Deus. A santidade significa aquela perfeição que o Senhor pede de nós, quando Ele diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Acontece que se nós tivermos um mínimo de honestidade e olharmos para nós vamos encontrar inumeráveis imperfeições, né? São certos apegos desordenados, certos vícios. Às vezes nós nos propomos a sermos generosos e bons e a gente tem um ímpeto de raiva e depois, por que eu fui impaciente e grosseiro desse jeito? Ou seja, olhando para si com honestidade, nós percebemos um monte de imperfeições. Essas imperfeições são chamadas pela igreja de relíquia peccati, ou seja, resquícios do pecado, desde o pecado original, quando nós perdemos o paraíso com Adão e Eva. Justamente por isso a gente precisa e merece, né, por assim dizer, a gente precisa de um Redentor que possa expiar o nosso pecado e corrigir as nossas imperfeições. Mas mesmo tendo sido batizados e a mancha do pecado original ter sido apagada, a gente percebe que no caminhar essas imperfeições não desapareceram totalmente. Ora, e sem santidade ninguém verá a Deus. Portanto, é preciso haver uma purificação nesta vida, e se não der tempo de alcançá-la nesta vida, na outra vida. Um nome, digamos, técnico. Purgare em latim significa purificar, né? Mas alguns dizem assim: não existia esse nome na Sagrada Escritura. Veja bem, quando você que está nos vendo agora ficou grávida, seu filho ainda não tinha nome. No entanto, ele já existia, né? Então tem certas coisas que não tem nome no início, a gente dá Sim. nome depois, e certos Sim. seres também, né? À medida que a gente toma conhecimento dessa realidade. Por uma questão de pedagogia, já que é um estado de purificação, e quero lembrar, acontece nesta ou na outra vida, né? A igreja coloca o nome de purgatório, que significa purificatório, por assim dizer, purificação. Sim. Aí, padre, existe uma diferença entre perdoar os pecados e expiar os pecados, que muita gente ainda não sabe distinguir o que é perdoar e expiar. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é perdoar e o que é expiar os pecados? Porque lá no purgatório parece que vai expiar os pecados, né? Porque... A turma está acostumada com o espiar do Big Brother, que é com S. Aí temos que já recorrer à língua portuguesa. Tem espiar com S, que é bisbilhotar a vida alheia, e o espiar com X. Não, o padre falou que é pra fofocar dos outros, aí nós pecado. temos que espiar os pecados. Muita gente espia os pecados alheios, né? E não vê os próprios. Mas esse espiar com X, né? É interessante que daí vem a palavra, a expressão muito brasileira, bode expiatório. Sim, Por que a gente fala bode expiatório com X, né? Porque no Antigo Testamento, Deus, por razão pedagógica, catequética, permitia que um animal, né, o bode, o carneiro, o cordeiro morresse no lugar do pecador. Mas para ensinar pedagogicamente assim: olha, se vocês praticarem o pecado, vocês morrem. Todas as vezes que vocês pecarem, vocês estão plantando uma semente de morte, e a morte virá, né, inevitavelmente. Então o animal morria no lugar do pecador. Por isso São João Batista, quando vê nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer: esse o Cordeiro de Deus, o Cordeiro expiatório, que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício expiatório redentor é único, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na Santa Cruz. E é por esse sacrifício expiatório, ou seja, ele morre em nosso lugar, porque o salário do pecado de São Paulo, na Carta aos Romanos, é a morte, né? Ele morre em nosso lugar, ele nos concede o perdão dos pecados. Então, digamos assim, teologicamente, Raul, expiar diz respeito ao Cordeiro de Deus. É ele quem expia os nossos pecados. O perdão dos pecados também vem por meio dele. Como? Através do sacramento da confissão. Acontece que o pecado gera sequelas, a gente chama de sequelae peccati, sequelas de pecado em nós. Assim como você se recupera de um AVC e fica com sequelas, o pecado é a mesma coisa. A confissão, fazendo a distinção que você me pediu, ela perdoa os nossos pecados, porque os nossos pecados foram expiados na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se confessa com o sacerdote, você pode pensar assim: nossa, hoje é tão fácil ter o perdão, né, dos pecados. É fácil porque custou muito caro.
Custou o sangue de Cristo. É como se o padre, aspas, para a gente entender, né, uma analogia, abrisse a torneira e corresse o sangue de Cristo lá da cruz. Né? Por isso que hoje é fácil, mas custou muito caro. Então, nós obtemos o perdão dos pecados, mas ficam sequelas em nós que precisam ser curadas num processo terapêutico ou purificatório. Esse processo terapêutico, purificatório, a esse processo, a igreja dá um nome: penitência. Que é aquela penitência que o padre vai te dar. Né? Logo após você, toda confissão tem que ter penitência. Né? Então o padre vai te dar uma penitência. Por quê? Essa penitência vai purgar, vai purificar essas sequelas que o pecado deixou em você. Mas nem todas são purificadas nesta vida. Por isso, numa vida póstuma, ou seja, numa vida além, muitos de nós, se não a maioria, precisaremos sermos curados totalmente dessas sequelas de pecado, resquícios de pecado que ficaram em nós. Também é um purgatório, que eu quero repetir como um refrão nessa noite. Nesta vida e na outra vida. Sim. Só 2 pontos. Primeiro, Jesus sempre muito didático. Eu acho que Jesus ele sempre atuou, né, nos seus ensinamentos de forma sempre muito didática. É verdade. E ainda hoje nós ainda temos muita dificuldade, mesmo ele sendo extremamente didático, nós ainda temos muita dificuldade em compreender todo o contexto. É verdade. E esse ponto da confissão, a vida após a morte, essa dificuldade até mesmo de caminhar ao encontro da confissão, ainda há uma rejeição muito grande na confissão. As pessoas ainda têm um medo de chegar e se confessar. Não entendem ainda muito bem o que é isso. Elas não entendem, Diácono Gauguin, é que você terá que comparecer a um tribunal logo após a sua morte. Isso está muito claro quando São Paulo fala assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é um fato. Quando é que nós comparecemos diante do tribunal de Cristo? E por que nesse tribunal é Cristo como juiz? Porque nós não podemos nos esquecer de que nosso Senhor Jesus Cristo saiu daqui desse mundo num julgamento injusto. O seu julgamento foi injusto. Né? Nada mais justo que quem julgue os homens, seja ele. Né? Então, tem um pensador que fala assim: ele veio como um cordeiro, como acabei de dizer, mas voltará como um leão. Né? Mas não para se vingar, não é isso, para fazer a verdadeira justiça. Então, se nós vamos comparecer diante de um tribunal, quão impecável não deve ser a nossa vida, já que, como dizia até mesmo o filme do Gladiador, o que fazemos em vida ecoa por toda a eternidade. Então, aquilo que nós estamos escolhendo hoje terá uma sentença definitiva no dia de nossa morte. Aí o Senhor falou da confissão. O que acontece? Na confissão, você como que antecipa esse tribunal. E a moeda é mais barata. Né? A moeda mais barata. E o padre vai falar para você: reza um terço. Ultimamente eu tenho feito uma coisa interessante na penitência, vou falar aqui em primeira mão. Foi uma mudança dessa semana para cá. Eu digo assim: olha, faça tais orações. Geralmente eu falo assim: reze o salmo de hoje, o Santo Anjo do Senhor. E depois eu digo: exemplo, está faltando na cesta básica do Santuário Santa Filomena, semana retrasada, bolachas recheadas. Transforme agora a sua penitência num gesto concreto. Você não vai trazer quantas você puder, você só pode uma, não tem problema. Uma bolacha recheada para as crianças pobrezinhas. Esse domingo foi achocolatado e leite. Isso é penitência. Sabe por quê? Parece bobagem, mas não é. É uma medicina que o Senhor, Deus, onipotente, aplica no pecado de apego daquela pessoa, de egoísmo daquela pessoa. E o sacramento da confissão, juntamente dos enfermos, é um sacramento de cura. Então acontece uma cura no corpo, na alma e na mente daquela pessoa. Então essa penitência é remédio. Então por isso que eu digo, mas as penitências não são, né, como nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos, eram penitências terríveis e difíceis, duravam 40 dias, 1 ano, 10 anos, por exemplo. Hoje são mais suaves. Então, veja, se você for, com o perdão da expressão, né, aí, um pouco inteligente, você vai antecipar seu tribunal. Né? Já aqui na confissão. E aí você não pode se esquecer que na confissão o sacerdote é o juiz. Que juiz? O próprio Cristo. Permita-me só uma brincadeira. O que é bolacha? Não seria biscoito? Né? Eu não vou discutir isso com cariocas. Biscoito é só do Rio de Janeiro para lá. Exatamente. Que é bolacha. Eu disse que seriam 2 pontos. Eu disse que seriam 2 pontos. O segundo ponto, né? Essa dificuldade de acompanhar a didática de Jesus. Não deveríamos ter uma confiança plena na igreja que detém todo esse ensinamento? E as pessoas também pecam nesse ponto? É aí que está, né? Em conversa informal com o Raul, eu havia dito assim: durante 356 anos, né, o cristianismo, a Igreja Católica, que não existia outro, caminhou bem sem o Novo Testamento.
E é claro que o Novo Testamento é uma riqueza gigante. Estou dizendo que não havia a Bíblia compilada como nós entendemos. Isso foi num concílio no século IV. Né? Ou seja, quase durante 400 anos nós caminhamos bem, ouvindo o Evangelho, né? Aprendendo a doutrina de Jesus deixada para os apóstolos, sem o cânon, ou seja, a lista do Novo Testamento. Porque confiávamos cega e piamente na igreja que ele deixou. É muito importante que nós entendamos o seguinte: o Senhor, quando subiu aos céus, não deixou o Novo Testamento, deixou a igreja. E a igreja, na sua sabedoria, percebendo a necessidade disso, e até com muitos escritos apócrifos, um deles deu um bafafê esses dias aí, e um deles é brasileiro, que descobriu o evangelho da infância de Jesus, mas aí a CNN e companhia dela e BBC não dizem que esse texto do evangelho de Jesus tem 400 anos, portanto não está perto do último apóstolo que morreu, que é São João no ano 90 e ano 100, né? Isso eles não dizem, só para criar bafafé mesmo, né? Então, você veja, a igreja, ela decidiu fazer uma compilação do Novo Testamento, né? Portanto, quando eu digo assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é. Mas por que eu sei? Porque a igreja, com a sua autoridade, me disse que ela é. Porque muitos textos, inclusive bons, não entraram no cânon do Novo Testamento. E aí foi muito bom o senhor Isaías dizer isso, foi providente. Por quê? O Martinho Lutero, ele quando vai estabelecer o cânon do Novo Testamento, do Velho e do Novo, para os protestantes, o que ele faz? Ele deseja tirar a carta de Tiago, que fala sobre a necessidade das obras humanas para a salvação, porque o protestante acredita que só a fé já te salva. E tirou 2 Macabeus capítulo 12, que fala da oração pelos mortos. Razão pela qual o protestantismo e outros não acreditam na purificação após a morte. Sim. E já pegando esse gancho aí, que assim, hoje no Novo Testamento, a gente tem que Cristo, o Cordeiro expiatório, expiou nossos pecados. E no Antigo Testamento, como que funcionava essa... Existia o purgatório para o povo do Antigo Testamento antes de Jesus? Ou não? Como que funcionava essa parte aí? Não, por uma razão lógica. Sim. Vamos explicar. Quando Adão e Eva perderam o paraíso, nós vemos 2 anjos com espadas flamejantes fechando o purgatório. Perdão, o paraíso. Muito bem, então o ser humano não podia mais voltar, não é? Esse paraíso, é muito importante dizer aqui também, que a turma faz uma confusão tremenda. A turma pensa que o paraíso do Jardim do Éden já era o céu, e não era. É muito importante dizer isso. Aquele era um paraíso criado por Deus para o ser humano, onde havia impassibilidade, ou seja, ausência de sofrimento, de dor, né? Mas não é o paraíso dos bem-aventurados, que Cristo só vai abrir com sua morte redentora na Santa Cruz. Antes de Cristo morrer na cruz, nenhum ser humano tem acesso ao paraíso dos bem-aventurados. Isso é tão verdade que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele fala: pois ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. E aí você pode objetar, mas espera lá, eu li a Bíblia, o Elias foi num carro de fogo, o Enoque também, né? Então, quer dizer, não é bem assim, mas para que céu eles foram? São João Crisóstomo vai nos responder essa pergunta, e Santo Ambrósio também. Para um paraíso semelhante ao do Éden. Porque o paraíso do Éden, o Gan Éden, alguns acreditam que é ali onde está o Domo da Rocha, no Templo de Jerusalém. Alguns acreditam. O paraíso do Éden era um paraíso terreno. Se Adão e Eva passassem pela prova, eles veriam Deus, mas eles não passaram pela prova. Porque ver Deus face a face com tudo aquilo que ele é, sem nenhuma criatura fazendo, fazendo intermédio, né, intermediando essa relação, porque aqui nós vemos Deus, mas através das criaturas. Ver Deus face a face, sem o intermédio de criaturas, é a felicidade no mais altíssimo grau. O ser humano, para experimentar isso, seria, eu até falei isso, seria como um ferro atraído pelo ímã de maneira irresistível. Não teria nem mais direito de escolha, porque diante do belo você se rende. Muita gente pergunta assim pra gente: muito fácil, Deus aparece aí, todo mundo crê. Não, é que se Deus aparecer, nós perdemos a possibilidade de escolha, porque ele é tão irresistível que ninguém resiste a ele. Entende? Então no Éden houve uma experiência. Os anjos também passaram, mas é outro assunto. Pode explicar para o próximo Santo Cast, né? E eles não passaram também, alguns deles, 1/3 deles não passaram, e não puderam ter a felicidade eterna, né? Então o que acontece? É a cruz de Cristo que abre o paraíso para nós. Então até a morte redentora, o sacrifício expiatório que você muito bem disse, Raul, as pessoas não podiam aceder ao paraíso dos bem-aventurados. Então onde estava esse povo? Em 2 lugares. Nós tínhamos o Sheol, que é uma parte... como eu diria, a mansão dos mortos, que a gente reza no credo, desceu a mansão dos mortos, que em latim ficou como inferiorum
aí alguns entendem como inferno, e na Bíblia em grego, que chama-se Septuaginta, foi traduzido por Hades, com H. Tem aquele deus Hades, né, na mitologia grega, subterrâneo. Né? Então, um lugar para os justos, certo? E um outro lugar para os maus. Mas não era ainda também inferno, como nós entendemos. Chama-se Mansão dos Mortos. O termo técnico é mais complicado, são sombras meio que inconscientes, chama-se Refaim, outra coisa. Né? E então, os que foram arrebatados, foram poucos, foram para uma espécie de paraíso terreno, que ainda não é o céu dos bem-aventurados. Não sei se respondi o que você me perguntou. Não, respondeu. Só voltando na imagem de Deus, que se Deus aparecesse, todo mundo ia gostar dele e tal, mas... Mais que gostar, seria atraído irresistivelmente. Isso. Gostar é simples. Mas assim, quando ele aparece no Antigo Testamento, ele sempre vem com um trovão, essas coisas. Tanto é que quando Moisés fala, vamos lá ver Deus... Você vai me ver de costas. Aí ninguém fala, não, vai lá, Moisés, sobe pra gente lá que a gente não, tá mas com mesmo medo. Moisés, ele falou assim, deixa eu ver o Senhor. Ele falou assim, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Você vai me ver, mas de costas. E aí Deus aparece para ele como que de costas. Claro que isso são elementos muito mais profundos que o texto está dizendo, né? Isso está dizendo de trovão, nuvem, chama-se elementos teofânicos. Tem uma palavra para isso, chama-se teofania. O que é teofania? Manifestação de Deus. Deus se manifesta aqui na Terra sempre através das criaturas. Quando o seu filho, sua filha nasce, você olha aquele bebê, é Deus. Embora não totalmente, né? Não totalmente. É a criatura nos reportando ao Criador. E aquilo já é irresistível se você tiver uma mínima condição de sanidade mental. É irresistível você olhar seu bebê. Né? Só um maluco joga na caçamba. Mas uma pessoa em boas condições é irresistível. Naquele momento você tem uma experiência teofânica. Mas observem, toda e qualquer experiência de Deus nessa terra é através de elementos secundários. O paraíso é sem intermediário. Sabe quando você vê uma praia mais linda do mundo, sei lá, e você olha aquela beleza ou aquela cachoeira gigante e você e sua esposa, qual é a primeira coisa que você faz quando você chega no lugar? Uau. E depois, cala-se, não se fala. Diante do belo não se fala, se rende. Só uma pessoa que perdeu a sanidade não vai ver a beleza daquilo. Pois é, só que Deus é tudo isso elevado ao infinito. Sim. Ao infinito. Ou seja, não pode existir uma felicidade tão perfeita, no grau mais altíssimo e infinito, do que chegar a, aspas, possuir Deus. Vê-lo face a face. Por isso que, com apegos e paixões desordenadas, nós não conseguiremos viver isso. Né? Por isso que a purificação é necessária para se preparar para isso. Então ele usa o material para fazer uma coisa imaterial, né? Que é o sentimento. Igual quando falam que o Michelangelo é o artista dos artistas, né? Porque ele falava assim, eu não esculpo a pedra. Através da pedra eu esculpo o intelecto de quem está vendo a minha obra de arte. Seria mais ou menos isso o que Deus faz. Isso, aí você tocou num ponto nevrálgico. Por quê? As criaturas só fazem sentido se nos levam para o Criador. Assim como a obra do artista, o sentido dela é levar a beleza, mas levar ao autor. Né? Por isso os artistas assinam suas obras. Né? Deus também assinou, mas de maneira mais discreta, quando colocou o DNA mais profunda, todas né? as coisas. Todos passam uma mensagem. Exato. Quando você para na criatura, você frustrou sua própria existência, porque você não foi criado para isso. É como se fosse o jogo das 7 pistas. A gente olha lá, se apaixona pela garota, a beleza dela deve te levar a beleza maior que ela, que fez essa beleza, que é Deus. Você tirou férias na praia, que você acha aquela praia paradisíaca, a beleza daquela praia, aquelas férias devem te levar a ser mais de Deus. Quando você parou na criatura, você já é prisioneiro, você já está negando a sua identidade, porque você foi feito para o infinito e não para o finito. A esse apego às coisas finitas que nós temos, nós precisamos de purificação. Por isso a gente volta sempre pro mesmo tema, o purgatório. Então, aí que eu ia falar pra você, porque assim, quando as coisas infinitas não são as coisas materiais, são as coisas imateriais. E quando a gente morre, a gente separa do plano físico, a gente vive num plano não físico, vamos dizer assim. É verdade. Aí, como que é esse purgatório? Ele é um lugar, é um estado de espírito? Como que funciona o purgatório? Então, isso é importante. Não, isso é importante porque isso assim, é uma dúvida. eu não sei, assim, eu pesquisei bastante, mas pra você falar, eu vou sair daqui, vou chegar numa baia lá, onde eu vou ficar dentro de uma cela me purificando. Isso é dúvida de muitas pessoas. Porque tem uma santa, eu acho que teve algumas visões,
que eu tive uma visão da pessoa sofrendo no purgatório com prata derretida na boca e tal. Chumbo. Aí você fica assim, nossa, eu não quero ir pro purgatório. É muito pior do que isso. Então. Aí você pensa, Deus que deu medo no pessoal aqui. Um lugar. Não, mas então. É um lugar de felicidade. É um lugar físico, é um lugar não físico. O sofrimento vai ser sentido na pele, ou na alma, ou no espírito. Como que funciona essa parte? É muito importante. Aí você botou umas 3 perguntas. Não, mas o Padre tem uma intelectualidade. Em 2 minutos. Até as 10, tempo! Muito bem. Veja bem, a gente usa a categoria lugar porque nós estamos num planeta, né, que orbita uma estrela anã de quinta grandeza entre 250 galáxias, aliás, 250 bilhões de galáxias. Então a gente fala em dimensões espaço-temporais, né? E aí a gente tem que usar a categoria de lugar, terceira dimensão, né? Lugar no eterno já não tem esse termo, mas a gente usa para efeito pedagógico. Sim. Bem, existe um fogo purificador do purgatório. O fogo purificador do purgatório é o mesmo do inferno, tá? É o mesmo. Com a diferença, mas tem uma diferença. Que a diferença é que o fogo do purgatório é temporal e o fogo do inferno é atemporal. Mas quando se fala de fogo, que vem a nossa cabeça? Fogaréu, fogueiro, né? Sim. E Jesus falou isso também, né? Lembra quando encostou o dedo lá no fogão? Exato. Então, ou quando queimou o pé, quando era criança. Então, o que acontece? São Paulo fala para nós, em 1 Coríntios 3, que as pessoas edificarão suas vidas sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? As que edificarão. Sim. Okay? As outras não vou nem falar que é inferno. Agora, algumas edificarão, diz ele, uma metáfora interessantíssima. Quem não leu, leia 1 Coríntios capítulo 3. Algumas edificarão com ouro, prata e pedras preciosas. E outras com palha e madeira. Tá? Parece a história dos 3 porquinhos. Sim. Porque foi inspirada aí, de passagem. E aí o que acontece? Ele diz que num dado momento, no final, virá um fogo abrasador. E quem edificou essa casa em Jesus Cristo? Com pedras preciosas, né? Com aquilo que o fogo, né, teoricamente não consome, tudo bem, passou. E quem fez com palha e madeira, não passará. Ele diz assim, todos nós passaremos como que pelo meio do fogo. E olha o que ele responde, depois confere na sua Bíblia. Mas se salvará de alguma maneira, que nem ele sabe como. E isso após a morte. Tá? Então, São Paulo nos diz de um fogo purificador após a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo não fala exatamente de um fogo purificador após a morte, com todas as letras, né? Mas ele fala do fogo do inferno, quando ele compara o Vale do Guerrinom, que era uma lixeira em Jerusalém, onde o lixo ia chegando, sendo incinerado. Então, você imagina o lixo da cidade chegando. Então ele fala assim, olha, onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Entende? Então, ambos usam a imagem do fogo. E agora, por que eu fiz essa introdução? Para explicar. Acontece que quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui aguardando o juízo final. Acontece o juízo particular imediatamente após a nossa morte, onde nós morremos. Isso é muito importante, onde nós frequentamos. Já para abreviar a nossa purificação. Onde nós morremos, mas também para sua consciência. Onde é que você morreu? No motel, morreu na igreja, morreu onde? Morreu na boca do fumo. Você esqueceu. O julgamento já acontece ali. Então frequente bons lugares. Bem, aí se converta o mais rápido possível, faça os sacramentos. Exato. Aí, coloca sua pérola lá. No... Exato. Ajunte tesouros onde as traças não corroem e não aqui na terra. Porque nós não somos pregadores da teologia da prosperidade. Né? Bem, e aí o que acontece? Então, nós comparecemos ao juízo particular e existem 2 sentenças, céu e inferno. A turma fala, purgatório não é a terceira? Não. Só existe céu e inferno. O purgatório já é garantia de céu. Né? Então isso é muito importante. Não existe 3 lá, não são 3 sentenças, são só 2. Ou é céu ou é inferno. Então, as almas que estão no purgatório estão muito felizes, porque elas já sabem que não perderam Deus. E porque não perderam Deus, elas estão dispostas a qualquer negócio para atingir esse sumo bem, que é o bem no seu mais alto grau, né, de perfeição. E então, só que acontece que elas não estão com o corpo ainda, estão só com a alma. E a alma é espírito. E fogo não pega em espírito. Nem dor de barriga, nem dor de estômago. Né? Então, como é que esse espírito sofre? Essa é uma boa pergunta. Sim. E por isso que eu digo, o fogo foi chamado aí, porque é pior que o fogo. Eu vou explicar por quê. Agora, você me perdoe, porque a sua pergunta ela é muito complexa. Então, eu preciso um pouquinho mais de tempo. Então, veja bem. Mas vou terminar. O que acontece? Vou citar um exemplo muito simples, bem simples. Imagine só que uma família, tinha um bebezinho, tá? A mãe desse bebê morre e o pai trabalhava como lenhador. Ele tem que deixar o bebê em segurança, mas
mas também tem que trabalhar. Como é que ele vai fazer? Aí eles têm na família, há mais de 12 anos, um pastor alemão. Fidelíssimo. Sempre foi fiel. Desde que o bebezinho nasceu, nunca esse pastor alemão deixou de guardar essa criança. E ele não tem opção. Estou fazendo uma alegoria aqui para vocês entenderem. Sim. Ele não tem opção. Eu tenho que trabalhar porque ninguém vai sustentar o meu bebê. E ele é de confiança. E assim ele faz. E vai trabalhar vários dias e o cachorro está lá de guarda, guardando o bebê. Não deixa ninguém chegar perto e começa a rosnar, porque o cachorro era de fato fiel. Um fatídico dia, ele chega lá e quando ele abre a porta, o cachorro vai recebê-lo com a boca cheia de sangue. Ele olha para o berço. O berço está com o véuzinho todo ensanguentado. Com o coração na boca, ele pega o bastão, o próprio machado que ele levou e acerta no cachorro até a morte. Quando ele chega no berço, o bebê está são e salvo, mas ao lado do bebê está um lobo morto, que o cachorro matou para defender o bebê. Nossa. E o cachorro está na família há 12 anos. Qual será a dor desse homem? Meu Deus. Nossa. Então, o inferno e o purgatório é uma dor lancinante porque você perdeu o único ser que te amou mais do que tudo, que te amou a vida inteira, mas você não amou de volta. E aí você vai ver pela primeira vez tudo o que ele fez para que você fosse salvo e quão ingrato você foi. Nenhuma comparação no mundo é maior do que a dor que essa alma sente. Só que qual é a diferença? A do inferno continua lá no inferno porque recusou esse amor para sempre. Uma sentença irrevogável porque ela recusou o amor para sempre. Não é um tribunal onde a pessoa está sendo julgada, não é assim não, né? Deus mostra para a pessoa quem ela é. E no inferno ela perdeu esse bem eternamente. No purgatório não. No purgatório ela fala assim, puxa vida, olha tudo que ele fez por mim e eu desfazendo dele. Não é possível que eu não amei alguém que me amou mais do que minha própria mãe. E aí essa dor lancinante consome essa alma. Essa dor é muito pior do que uma dor de um fogo, por exemplo. Um dia eu falei para um jovem, para ele entender, eu falei uma coisa muito forte. Seria como se o seu bebê, você foi tirar seu carro, o seu bebê estava na garagem e você já estava meio alcoolizado, você dá a ré e passa com o carro a marcha ré na cabeça do seu bebê. Quem vai curar essa dor de você? Só o Espírito Santo, não tem outro jeito. Você passa o resto, ou você desiste da vida, você enlouquece, ou você passa o resto da vida depressivo dentro de um quarto. Então, a dor causada por perder a Deus e não amá-lo de volta, seria até melhor o fogo. E eu acho que é até pior, padre, porque assim, quando a gente tem uma dor sentimental, isso tem sinapses neurais que vai te jogar uma sensação física, que vai dissipar um pouquinho dessa dor na alma. Exato. E lá você não vai ter um corpo para dissipar essa dor, né? Não. E eu acho que na hora que você chega lá, eu penso assim, né? Me perdoe se eu estiver errado, padre. Na hora que eu chegar lá pro julgamento, Jesus, ele é bondoso demais, acho que ele vai até falar assim pra mim, não, Raul, pode entrar, eu vou ver a minha podridão, vou falar, cara, deixa eu me purificar antes, porque eu preciso tirar as minhas sandálias para entrar num lugar sagrado. Não seria alguma coisa assim? Eu tenho essa visão, porque eu acho que Deus não ia falar, vai lá e só. Não, acho que ele fala, não, entre. Não, deixa que eu vou lá. Isso Santo Agostinho nos explica no século V. Chama-se Iluminácio, a doutrina da iluminação. Então, em que consiste a iluminácio? Quando a pessoa morre e comparece diante de Cristo, que ainda não se revela como Deus Todo-Poderoso, mas como homem, não como Deus, né? Ela tem a vida dela pela primeira vez iluminada por aquele que a fez. É como se a pessoa se enxergasse agora pela primeira vez de dentro para fora. Isso chama-se doutrina da iluminação. Tem um nome técnico, teológico, chamada iluminácio. O que acontece? Pela primeira vez na vida, a pessoa se vê sem máscara, sem subterfúgios. Então não é um tribunal com um promotor, por exemplo, o demônio te acusando, seu anjo da guarda te defendendo. Não é isso. Pela primeira vez na vida, você vai se ver realmente como você é mesmo de verdade. Porque aqui a gente conta umas mentiras para nós também. A gente gosta muito de se iludir, se enganar. Né? Essa é a grande verdade. E aí o que acontece? Nesse momento, grandes coisas, você vai perceber que não eram tão grandes assim. E pequenas coisas eram grandes. E aí, Deus vai estar dizendo assim, vem meu filho, porque eu te criei para vir até mim. Venha, eu quero te dar um abraço. Como o filho pródigo, todo enlameado, cheirando a porco. Né? E ele cobriu o filho porco de beijo. Todo porqueado de beijo, né? É verdade. Mas a própria pessoa, eu quero, mas não posso. Quando eu era criança, o padre da minha infância falava assim pra gente, eu achava magnífico. Ele falava assim, imagine que você vai entrar numa sala, que alguém fez um jantar pra você, a sala é toda branca e o carpete é de pelo de urso polar. Só que você vê arrastando uma lama com uma galocha, e a sua galocha está emplastada de lama.
E a pessoa está dizendo, vem, vai ser. Me desculpa, eu não posso entrar na sua sala. Né? Eu preciso de um banho. Essa turma que olha a grandeza de Deus pós-mortem e fala, puxa vida, Senhor, é tudo que eu mais quero, mas o Senhor não merece ter eu assim. Eu preciso de um banho purificador. É a turma do purgatório. Então a turma do purgatório sofre, mas sofre de amor. Sim. Esse que é o negócio. Sim. E aí cada sofrimentinho dela, ela quer sofrer pela pessoa amada, que agora não é mais só uma pessoa amada. É o Todo-Poderoso, que devia ser amado acima de todas as coisas. Então, há sofrimento? Há, mas esse sofrimento de uma dor lancinante, de eu ter perdido o único que me amou de verdade nessa vida. Só lá você vai entender isso plenamente. Mas ao mesmo tempo é um sofrimento que traz uma alegria. Porque logo eu vou ver ele. É uma questão de tempo. Quando você perde uma namoradinha na adolescência, você já fica arrasado, sofrência, já né? na sofrência. Eu tenho que ter uma caneta e um papel, porque eu vou ter que ir anotando aqui as perguntas. Aí é muita coisa, muita coisa. Ok, vamos lá. Tivemos o primeiro julgamento logo após a morte. Exato. Imediato. Onde faleceu, ali temos o julgamento particular. Isso, exatamente. E depois virá o universal. Que é na parousia, segunda vinda de Cristo, virá para julgar os vivos e os mortos. Aí universal vai, tipo assim, o nosso corpo fica aqui esperando. E depois que ele parar de esperar, a gente vai voltar ao corpo de novo ou não? Quando Cristo vier sobre as nuvens, Mateus capítulo 25, né, os injustos ficarão à sua esquerda, como cabritos. Né, e os justos à direita, como ovelhas. Apocalipse. E Apocalipse também. Exato. É o último capítulo de Mateus, é o grande julgamento. Sim. Quais serão as perguntas que vão cair na prova? Tive fome, me deu de comer? Tive sede, me deu de beber? Ou seja, nós seremos julgados quanto ao grau de amor que nós desenvolvemos nessa terra. É isso que é o negócio. Tudo é amor. Tudo é amor. Porque Deus é amor. E aí então, os condenados ao inferno, tem um nome para isso, chamam-se réprobos, receberão um corpo tenebroso. Porque o ser humano foi pensado com corpo. E terá um corpo. A única que agora está com o corpo, né, como ser humano além de Jesus, é a Nossa Senhora, que foi assunta em corpo e alma para o céu. É uma outra coisa, porque ela é imaculada. Tá? Agora, e os justos receberão um corpo glorioso semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo luminoso, né? Um corpo de glória semelhante ao de nosso Jesus Cristo, que atravessava paredes, que não precisa de necessidades nutricionais. E a turma do inferno? Um corpo de morte, corpo tenebroso. É isso que será quando vier a segunda vinda de Cristo. Conforme dizemos no credo, virá para julgar os vivos e os mortos. Então, eu sei que... Perdão. Vamos falar. Eu sei que é um outro tema, mas eu me identifico muito com esse tema, matrimônio, e esta convivência e este entregar-se é o convite para o matrimônio. O senhor se refere ao casamento final? Não, o matrimônio. Eu e minha esposa. Ah, sim, essa entrega mútua essa entrega de amor. Mútua, Exato. Essa entrega de a missão do matrimônio. É a santificação do doar-se um pelo outro. Vencer o egoísmo, vencer os apegos e assim atingir a santificação e a perfeição que o Senhor deseja de nós. Exatamente. Esse é o convite do matrimônio. Esse é o convite para do matrimônio. Vivenciar este convívio lá na frente. Exatamente. Tanto é que no juízo final Jesus fala que será um grande casamento do noivo com a noiva. O noivo é o cordeiro e a noiva é a igreja. Exatamente. Porque ele se entregou pela igreja. A igreja deve responder, a esposa se entregando totalmente a ele, sem reservas. Eu ia perguntar assim, ó. Eu tenho minha esposa. E se acontece de um ir pro purgatório e o outro ir pro inferno? Sim. Essa pergunta é boa. Aí, tipo assim, lá não vou ficar... Triste. Ela não chegou aqui, então a felicidade não está plena. Mas só que lá a felicidade é plena. Exato. Como que funciona essa equação? Então, pois é. Primeiro temos que entender que Deus é infinito. Sim. Né? E a gente nós somos finitos, né? A gente não pode categorizar o infinito, né? Então, este espaço, por assim dizer, que Deus ocupa em nossa alma, que é um abismo, né? É um espaço infinito, que ninguém pode preencher, nem sua mãe, nem sua esposa, nem mesmo os seus filhos. É só Ele. Por isso que amar a Deus acima de todas as coisas é muito mais que um mandamento, é uma receita de felicidade e de realização. Porque Deus é o único ser absoluto que você não pode perder. Todos os outros seres, a qualquer momento, você pode perder. Agora Deus não, se você possuí-lo, na vida eterna, você não perde nunca mais. Então, essa felicidade será plena. Isso chama-se felicidade essencial. Depois existe algo na teologia, mais especificamente na escatologia, que estuda os últimos acontecimentos, né? Que se chama felicidade acidental. Né?
que é a felicidade acidental? Quando Jesus fala assim, haverá mais alegria entre os anjos de Deus, olha que interessante, eles não estão alegres plenamente? Então. E ele fala, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converta do que por 99 que não precisam de conversão. O que ele quer dizer com isso? Os anjos estão plenamente felizes. Agora pode acontecer uma felicidade acidental. O que quer dizer uma felicidade acidental? Algo que não compromete a minha felicidade plena, mas me alegra. Toda comparação, ela vai ser pobre, mas vamos tentar imaginar aqui. Você pega o Elon Musk, que diz que é o homem mais rico do mundo, né? E vamos imaginar que ele está participando de um jantar lá, que você deu o jantar para o Elon Musk, e lá na hora estava tendo uma cartela, uma rodada de bingo, que nem pode no Brasil. E aí, de repente, ele ganha na cartela R$100. E ele fica super contente. Tá, o que é R$100 para o Elon Musk? Nada. Mas ele ficou contente de maneira fake, falsa? Não. Ele ficou contente pelo que legal, puxa, foi o que eu ganhei, que da hora, cara. O que é R$100 pra mim? Diante de bilhões? Nada. Mas eu fiquei contente. Mas foi uma conquista. Tudo que está fora de Deus são alegrias, e alegrias que o Senhor deseja para nós. Mas são R$100 diante de 7 bilhões. Não dá para fazer uma comparação. Então a felicidade será plena. Tremendamente plena. Então no céu não haverá ninguém triste. E aí a última coisa, né? Vamos imaginar que a esposa não vá. Ela não foi porque ela foi arrastada para o inferno. Ela não foi arrastada para o purgatório. Ela foi sozinha. Porque não tem uma sentença assim. Deus respeitou a liberdade. Por isso que a turma, esse é o ponto que a turma mais xinga cristão na internet. Isso é bom falar isso. É um Deus, o Deus dos cristãos é maravilhoso. É tão bom que tá no inferno para vocês que não gostam dele. Não é verdade. O inferno é exatamente por assim dizer, olha, categoricamente, né, analogamente. Um espaço ou uma condição espiritual criada por Deus para aqueles que não querem ficar com ele. Acontece que Deus é mais vital para nós que o oxigênio. E você, numa maneira louca, decidiu ficar sem o ar. É um direito seu, mas é desesperador, entende? Então Deus não é esse parceiro romântico que comete um crime passional. Se você não ficar comigo, não vai ser de ninguém. Não é isso, sabe? É mais ou menos assim, é como o peixe dentro da água. O peixe dentro da água nem sabe muito que a água existe, né? Na verdade, ele nem sabe que a água existe. Se um peixe pudesse pensar, já que ele não vê a água, ele perguntaria, a água realmente existe? Assim como as pessoas perguntam se Deus existe. Né? Perguntar se Deus existe é um peixe perguntando se a água existe. Mas vamos imaginar que ele descobre que a água existe. Aí ele fala assim, mas a água é uma ditadora, que ela me obriga a ficar dentro dela. Quero viver fora. E o peixe pode pular. Agora, quando o peixe está fora da água, quando o peixe está fora da água, ele começa a debater desesperadamente tudo que ele mais quer. Ou é um balde d'água, ou voltar para dentro dela. Esse é o inferno. Por isso que o pessoal às vezes fala, mas o Deus cristão ele é muito egoísta, fala para amar ele tem ciúmes, mas é mais por amor a gente, né? Sim, porque tipo assim, se você não amar ele, tudo vira muito supérfluo. Sim, e outra, se você não for para o céu, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Só que você sem ele não é nada. Esse que é o problema. Até o ser humano mais egoísta, se ele pensar um pouquinho, ele fala, se eu amar Deus é melhor do que eu não amar. Se eu dar graças a Deus é melhor do que eu não dar graça, porque senão vai ficar tudo muito supérfluo. Eu vou me salvar se eu der graças a ele. Exato. Eu fiquei muito tocado quando o Jim Carrey falou assim, agora que ele chegou no ápice, né? E agora a turma tá falando que tá meio doido, não sei se é verdade, mas quando ele disse assim, eu gostaria que todas as pessoas da Terra realizassem todos os seus sonhos e todos os seus desejos, porque eu realizei. Para que quando elas chegassem lá, elas descobrissem. Não é nada disso. E você percebe uma tristeza no Jim Carrey hoje, né? E eu não vou citar outros nomes, mas outros comediantes famosos, que hoje tem até helicópteros e jatos particulares, tristes. Por quê? Há um espaço infinito dentro do homem e da mulher, que só Deus é capaz de preencher. E isso chama-se céu. Então é muito mais que um lugar. É um estado de espírito. A dor é muito mais do que fogo. É uma dor lancinante, espiritual, que é pior que um remorso, por você não ter amado alguém que te amou tanto. Acho que você vai perguntar alguma coisa? Sim. Eu tive aqui uma dúvida. Eu tive uma vida santa, um caos. Eu tive uma vida santa, ou até mesmo as pessoas que tiveram uma vida curta, uma vida breve, e não tiveram oportunidades de vivenciar o pecado. Ou seja, santos. Há a possibilidade de não passar pelo purgatório? Há pessoas que, pela sua condição de vida ou por uma vida breve, seja lá qual for o motivo, não vivenciam o purgatório? Essa pergunta é excelente. A humanidade toda pode ser subdividida em 3 grupos.
Os muito bons e muito santos que experimentaram todas as vias purgativas nessa terra, exemplo, penitência, caridade, amor ao próximo. Você pega um São Domingos Sávio de 14 anos, que se deitava no frio, Santa no Filomena. chão. Santa Filomena com 13. São Domingos Sávio deitava no chão, no frio, para sentir frio e oferecer para Jesus, né? E outros. E morreu em odor de santidade, né? Como tantos outros. Então, os muito bons e os muito santos. O segundo grupo, os malévolos. São pessoas cruéis que são más por uma espécie de um prazer doentio de serem más. E o terceiro grupo, que é a maioria de nós, os medianos ou medíocres. Por que medianos ou medíocres? E não estou aqui ofendendo, vou explicar por quê. Porque a gente é bom e daqui a pouco a gente é ruim. A gente tem paciência, daqui a pouco xinga a mãe. Sim. Né? A gente promete que vai rezar o rosário e reza uma dezena e dorme. Então, eu tô no grupo dos medíocres. E aí, a mesma tempestade. A grande maioria tá aí. Aí o que acontece? Esse grupo, né, que a maioria de nós pertence, ele morre, não morre ruim, mas também não morre bom. Precisa de uma via purgativa pós-mortem. Então, essa via purgativa pós-mortem é um presente, um carinho de Deus a mais para nós, né? Agora, diácono, existem pessoas que se penitenciaram tanto e conseguiram amar mais a Deus do que a si, seus projetos e sua vida. Como a padroeira nossa, né? Filomena, com 13 anos de idade, quando ofereceu um império para ela, não, obrigado. Eu prefiro o paraíso, né? E aí não tem como. Quer dizer, são pessoas que vão instantaneamente para o paraíso. As indulgências? As indulgências que a igreja concede, as indulgências parciais ou plenárias, né? Ajudam também a corrigir e sarar, ou melhor até, sanar essas sequelas que o pecado deixa em nós. E essas indulgências foi até uma das coisas que teve a cisão para o protestantismo, foi uma coisa. Pois o objetivo é um assunto tão profundo. A briga mesmo do protestantismo não foi nem indulgência, tá? A briga mesmo foi porque o protestante tem uma espécie de um axioma chamado sola fide, que significa só a fé. E foi bom você falar isso, porque acho que a gente não conseguiria esgotar o tema sem falar isso. Sim. Só a fé. O que significa isso? O protestante concebe que a santidade para nós não é algo realmente possível. Só Deus é santo. Tá? Então ele ignora, né, quando São Paulo fala aos santos de Éfeso, aos santos, né, da Galácia, eles ignoram essas coisas. Mas aí eles caem numa sinuca de bico, no gambito da rainha. Por quê? Eles sabem que não pode entrar no céu sem ser santo, porque no céu só entra santo. Então eles criam uma saída. Qual é a saída? Deus nos justifica. Mas como? Só aparentemente. A justiça não é real, e essa é minha tese de bacharel em teologia. A justiça não é, a justificação que se dá pela cruz, a morte de Cristo, não é real e interna, ela é imputada. Então vamos explicar isso, porque eu sei que é profundo. Você pode chegar para o céu, só se você acreditar em Jesus Cristo já é suficiente. Tá? E aí Deus coloca uma roupa em você, faz de conta que você ficou santo. Mas santo você nunca vai ser, porque só Ele é. Isso é um grande problema, porque se Deus fizer de conta que você ficou curado, você pense bem o rapaz que vem se confessar para mim de alcoolismo ou de masturbação compulsória, mesmo sendo casado. Essas pessoas choram para mim. Eu atendi ontem, a tarde inteira a confissão, mais de 20 pessoas. Elas choram, padre, eu não quero cair eu sou casado ou casada, não quero cair na masturbação. O outro fala para mim, padre, eu não quero mais beber. É assim, eu sei que ele está falando para mim sinceramente. E aí eu perdoo o cara, porque ele está arrependido. Aí eu te pergunto, o perdão foi válido? Foi, ele está arrependido. Mas será que ele não vai reincidir? Vai. Sabe por que ele vai reincidir? Porque não está totalmente curado naquele gatilho que o leva à masturbação compulsória ou ao alcoolismo. Então ele precisa de remédios. E se não conseguir se libertar totalmente disso, como é que esse cara chega no céu? Deus vai fazer de conta que o problema está resolvido. Esse é o problema. Por isso que Martinho Lutero, não sei se vocês sabem disso, ele falava assim, peca forte, mas crê mais forte ainda. E isso é suficiente. Porque só acreditar no Senhor Jesus, pronto, você já está salvo. Ou seja, a vida cristã e a salvação independe das suas obras e dos méritos que você alcança nessa vida. E o grande problema é que o tempo que você tem para alcançar méritos para outra vida é só nessa vida. Foi pro purgatório, não dá mais tempo de adquirir mérito nenhum. E aí a igreja
o que ela faz? Já que Jesus deu nesse domingo, né, o poder das chaves para Pedro. Sim. Ela abre o seu tesouro de méritos alcançados por Cristo e por uma multidão de santos, São Pedro, São Paulo, Santa Filomena e tantos outros. Ela abre, porque pelo batismo nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, e ela aplica esses méritos àquelas almas que não podem mais obter mérito nenhum. É como se fosse um grande banco da salvação. E isso chama-se indulgência. E como que você alcança? Nas normas estabelecidas pela igreja. Uma doação que você faz pela evangelização, para os pobres, desde que a igreja estipule. E só Pedro pode fazer isso. Só ele tem o poder da chave, de abrir o tesouro e fechar. Né? Por exemplo, quando você faz uma peregrinação a um lugar que a igreja concede indulgência. Agora, dia 4 de julho, em Sorocaba, teremos indulgência para quem for à missa, porque o Papa concede, porque aqui a diocese fez 100 anos. Mas tudo isso são curas na alma que a igreja está fazendo em nós, para que não seja um faz de conta lá no céu, mas sejamos santos de verdade. Padre, a fé sem obras é morta. Mas aqui tá. Quem disse isso? Tiago. A carta que o Lutero queria tirar do Novo Testamento, porque compromete essa questão do só a fé. Sim. Porque Martinho Lutero tinha problemas gravíssimos internos, né? Os problemas gravíssimos, porque eu digo problemas com seus pecados que ele não conseguia trabalhar, e ele se culpava muito, tinha muita culpabilidade. Então ele falou assim, não, só a fé em Jesus Cristo é suficiente. Então ele usa uma frase de Paulo fora do contexto, né? E quando fala que quem crê no Senhor Jesus será salvo, pronto, então é isso. E aí, sabe o que ele disse? Pode conferir. A carta de Tiago, ele falou assim, não precisaria entrar porque ela é palha. Ela é palha. Ele disse essa frase. Eu conheço. Mas por quê? Que se colocar, no fim ele teve que pôr. Porque colocando isso, você acabou de dizer, a fé sem obras é morta, então, pera lá. Nessa vida eu conto com a graça, mas eu tenho que fazer também a minha parte. Caso contrário, Deus faz de conta que eu fiquei santo. Sim. Eu não me santifiquei de verdade com a graça dele e com a minha participação. Sim, e assim, Deus só ressuscita Lázaro se a gente tirar a pedra, né? E a gente aqui, como amigos de Santa Filomena... legal, gostei. Porque assim, a gente faz as obras na igreja também, né? E antes da gente mostrar a questão dos amigos de Santa Filomena, a gente tem uma pergunta polêmica, padre. Meu Deus. Eu achei que todo o programa foi polêmico. É verdade. Se bem que... Não, tem uma verdade. A gente já faz um programa polêmico para isso, para dar uma catequese para o nosso ouvinte, né? Porque assim, a gente vem na missa e às vezes a missa não dá aquele tempo para você se inteirar no assunto, né? Eu fico doido com isso, sabia? Tem tanta coisa que eu queria falar, ensinar, né? Mas a gente não tem muito esses espaços. Então isso é muito importante. Então a gente vem com esse programa mais polêmico para a gente inteirar os nossos católicos e ajudar a crescer a igreja de uma forma inteligente, né? Aqui está a pergunta polêmica, por favor. Como o senhor disse, nós temos um tempo também limitado, então o senhor, por favor, concatenize as ideias. E é bom dizer ao povo, né? Porque às vezes a maioria dos programas, eles são armados, né? É bom dizer ao povo que eu não sei qual é a pergunta. E se eu não souber, perguntarei ao bispo, e se ele não souber, ao Papa, e se o Papa não souber, a Deus, tá? Por isso o senhor terá um tempo para concatenizar as ideias, enquanto a gente apresenta os amigos de Santa Filomena. Nós temos um vídeo para apresentar este momento tão especial da nossa comunidade, e nós pedimos a caridade para que você tenha uma atenção redobrada sobre este convite que temos para você. Vamos ao vídeo? Fala galera do SantoCast, eu sou a Duda. Eu me chamo João e pessoal, em Marcos no capítulo 16 do versículo 15 ao 18 diz: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente está aqui para fazer um convite muito especial. Seja você um amigo de Santa Filomena. São só R$10 por mês que você ajuda a nossa igreja a evangelizar e as obras de Deus. Beijo pessoal, tchau. E até na hora da morte, amor Jesus. Tenho certeza que você olhou com muita atenção esse vídeo, então faça parte dos amigos de Santa Filomena. Ajude esta evangelização a acontecer e que um número maior de pessoas seja alcançada pela palavra de Deus, pelas graças que nosso Senhor Jesus Cristo não cansa de conceder, e tenha a oportunidade de compartilhar conosco aqui no santuário. Seja esse evangelizador junto conosco, tá bom? Bem, Padre, a palavra é com o senhor agora.
Vamos ver. Isso daqui é uma acusação, geralmente, de professores de história, né, quando vocês estão no ensino médio, geralmente. Sim, faculdade. Né? Faculdade também. Né? A faculdade ela é muito instrumentalizada por ideologia materialista, né? E às vezes alguns protestantes que não conhecem a fé católica, né? Então a pergunta aqui: a Igreja Católica vendia indulgências, e aí até coloca, né? Indulgências plenárias. As plenárias, né? As plenárias, né? É importante, brevemente, fazer apenas uma contextualização que felizmente tem a ver com a homilia de domingo. Quem não assistiu ainda, assista no canal Santuário Santa Filomena ou no meu canal Padre Wagner Ruivo, quando eu explico sobre a fundação da Igreja de Roma, né? Porque foi São Pedro e São Paulo. Então veja bem, nós sabemos que a Igreja foi perseguida, né, pelos imperadores, pelo Império Romano, durante um bom tempo. Constantino se converte, né, ao catolicismo. Alguns dizem que por fé, outros por razões escusas. Isso não vem aqui a baila, porque não importa, Deus sabe, né? Mas o fato é que Constantino permite que a religião cristã, que só existia uma, né, fosse respeitada e depois até mesmo se tornou a religião oficial do Estado. Muito bem. Existia um lugar de peregrinação no ano 67 depois de Cristo, que se deu após a morte de Pedro, né, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como Jesus. E o povo começou a peregrinar, né, para esse túmulo. E ali muitas pessoas cristãs foram mortas, né, pelos imperadores. Por Nero, em 67, né, 64, 67, depois por Calígula e outros, Domiciano, né, e outros. Então, aquela região se tornou um verdadeiro e gigantesco cemitério de cristãos, né? E aí, no ano 274 para 300 da era cristã, o Constantino fala: não, agora que é a religião oficial do Estado, vamos fazer uma basílica em honra a São Pedro, que morreu aqui. E fizeram a primeira basílica de São Pedro. Ela termina lá por volta de 500 e pouco, né? 500 e pouco da nossa era, portanto, século VI. Essa basílica serviu para a igreja, gente, do ano 500, façam as contas, do ano 500 até meados de 1526, o Brasil estava engatinhando. Agora vocês pensem comigo, uma basílica dedicada a São Pedro, onde estavam os restos mortais de São Pedro, né? Lá fica o túmulo de Pedro, onde está o Papa, e uma igreja sofrendo remendos, né, do ano 500 até 1500. É muito tempo. No ano 1526, 1527, o Papa era o Papa Júlio II. A igreja estava literalmente, a igreja mais importante, né, do mundo, estava desmoronando, literalmente. Tinha uma parede que tinha inclinado, a parede direita, ia cair, né? Então o Papa teve uma ideia ousada. Vamos ter que derrubar tudo. E vamos fazer uma nova basílica. Dentre os grandes baluartes que participaram da construção da Basílica de São Pedro estava o grande Bernini, por exemplo, né? Raul, que é arquiteto, né? Você leu alguma coisa sobre ele aí, né? Que fez as colunatas, o projeto, a cúpula eu gostava bastante desse tema. A cúpula foi de Michelangelo Buonarroti, sim, que não chega a vê-la concluída, aquela cúpula do Vaticano. Bem, isso é importante, você está perguntando assim, mas o que tem a ver com a indulgência? Pois é, a briga se deu aí. E aí, bem, essa igreja de 1526, né, ela vai ser concluída séculos depois, né? Séculos depois. E imagina quanta arrecadação não precisou ser feita. Então o Papa e os bispos disseram: aqueles que peregrinarem até o túmulo de São Pedro e fizerem uma contribuição para com essa nova casa dele, por assim dizer, essa nova basílica, eu vou conceder indulgência plenária, o que é algo justo. Você está contribuindo com um lugar que vai honrar um apóstolo, o primeiro Papa, e o lugar onde seu filho vai ser batizado. Nada mais justo. Igual aqui, por exemplo, o Santuário de Santa Filomena. Não é uma coisa que nós estamos construindo para a Arquidiocese de Sorocaba, mas para Deus e para o povo dele. Ninguém está fazendo santuário, esse estúdio aqui, me lembro bem quando eu comecei, para mim. Eu vou passar. O estúdio vocês vão ficar. Então essa consciência é importante. Então o que ele fez não foi uma coisa errada. Agora, é verdade, nós temos que ser muito verdadeiros. É verdade que muitos representantes da igreja, bispos, cardeais e padres, aproveitaram-se desse ensejo bonito, belo, e utilizaram para se enriquecer e com interesses escusos. Por isso que nos livros de história chegaram a fazer a seguinte crítica: cada tilintar de moeda que caía no cofre era uma alma subindo para o céu, uma sátira. Infelizmente, deturparam aquilo que deveria ser uma coisa tão bela, né? Tanto é verdade que mais tarde, né, a igreja, no Concílio de Trento, em 1545, ela vai novamente reafirmar a doutrina do purgatório e das indulgências, né?
mas colocando muito mais normas, digamos assim, peias, balizadores, para que as pessoas não achem, como alguns hoje fazem, se denominando cristãos, achem que estão comprando o céu, comprando o paraíso, ou comprando tijolinho lá no céu. Né? Isso não existe. Né? Tanto é que uma pessoa pode cumprir as normas da indulgência. Eu até falei isso para o Raul. Uma pessoa pode falar, eu fiz indulgência, então agora eu vou direto para o céu. Depende. Se você se confessou, fez as obras da indulgência, mas tem um apego ainda àquele pecado, que você sabe que é real, a indulgência para você não valeu. Você tem que fazer ela com horror aquilo que desagrada a Deus, com repulsa total. Então, uma coisa bela e verdadeira. Mas muita gente, infelizmente, em nome da igreja, muitos Judas, né, fizeram de uma coisa bela uma coisa desonrosa. Infelizmente, isso é verdade. Agora, isso não serve de pretexto para uma pessoa pular fora da igreja, como Martinho Lutero, porque na mesma época, havendo corrupção entre os membros do clero, você teve um Francisco de Assis, que viu a pobreza, na mesma época. Você teve um São Bento de Núrcia, que fundou um monastério. Então, pular do barco parece ser mais fácil do que reformar o barco do lado de dentro. É como uma pessoa que, ao invés de salvar o casamento, prefere pedir o divórcio, que foi o caminho que o protestantismo escolheu. O pular do barco, também na homilia do senhor de ontem, a Arca de Noé. A Arca de Noé. A representação. Exato, exatamente. A igreja, os santos padres dos primeiros séculos, os 4 primeiros séculos falam isso, né? A igreja é a nova Arca de Noé. Às vezes dentro dela não é muito confortável. Mas se você pular para fora dela, você vai morrer afogado num dilúvio terrível que é esse mundo, né? Então, sair da igreja não é a solução. Se o Martinho ficasse e tentasse reformar, talvez daria muito mais certo. Viu, padre? Só uma explicação arquitetônica, até para você dar nas suas outras homilias. Sim. Que é assim, quando o Bernini fez a praça ali, né, que ele que projetou a praça, o estilo da praça, você vê que é um funil até o comecinho da praça lá no final. Ele vem fazendo um funil. Ele copiou esse layout de Michelangelo na Praça do Capitólio, que é ali do lado. Porque qual que era a ideia? O que aconteceu na arquitetura, né? A arquitetura funciona muito com pontos de fuga em desenho. Tanto é que se você for na catedral, se você ficar olhando da catedral assim, na nave principal, você vai ver que todos os ritmos e todas as linhas encontram um ponto de fuga que dá lá no coração de Jesus, lá no final. Então toda hora que você está lá, você faz isso. Toda hora. Quando você tem um ponto de fuga bem estabelecido e com linhas bem estabelecidas, você olha para aquele ponto de fuga. Isso é do ser humano. Você não consegue olhar para o outro lado, só se você forçar. Então o que Michelangelo fez na Praça do Capitólio, que era o Senado da época? Ele falava, o Senado não é para o governo, o Senado é para o povo. Então ele inverteu o ponto de fuga e fez o ponto de fuga no começo quando você chega. Então você é o principal. Então para a igreja, Bernini, quando ele fez isso, para a igreja, quando você entra na praça lá no começo, você é o principal. Deus é o principal, mas Deus vê você como principal. Deus te vê como filho único. Deus te vê como filho único. Então, quando ele inverte o ponto de fuga, o seu ponto de fuga é a igreja. Para você, o principal é Deus. Mas para Deus, o principal é você. É brilhante. Eu não sabia disso, mas quando estive lá, mesmo sem saber disso, a sensação que eu tive é de que eu era único naquele corredor. Exatamente. Essa sensação você sente, mas não sabia que tinha um objetivo. Ainda mais com aquela interpretação também que o senhor deu das colunas abraçando, essa sensação deve vir muito forte. É verdade. Legal. Sim. Bem, uma pena, já estamos até estourados do tempo. Ah, meu Deus do céu, temos aí mais ficar uma vigília aqui, né? E tema A, assunto A. Eu queria pedir ao senhor que o senhor pudesse divulgar as suas redes sociais, se o senhor pudesse dar uma palavra para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, para que possam também receber esta graça também de começar, quem ainda não, né? Começar a acompanhar nas redes sociais e tudo que o senhor posta sempre nas redes sociais, que é de grande valia, muito interessante sempre. Recomendo. Eu agradeço o espaço. A gente evangeliza já há muitos anos no YouTube, no canal Padre Wagner Ruivo. Já perdi as contas de quantos anos. Eu era diácono ainda. Então, acho que aos 17 anos. Também temos uma conta no Instagram, que é @Padre Wagner, né? São os 2 canais, ultimamente, pelos quais a gente mais tem levado a nossa evangelização pessoal. E depois criamos os outros da Santuário Santa Filomena, né? Criamos a São José Operário e outros também que ajudam aí na evangelização. Como palavra e mensagem final, eu diria assim, o céu é de verdade, o céu vale a pena, né?
E Santa Teresa d'Ávila dizia assim: é justo que custe muito algo que muito vale. Então, se algo tão valioso, vale a pena abrir mão de todas as coisas por um bem que é muito maior. E esse bem que é muito maior é nosso Deus. É muito importante se lembrar que Deus tem muitos filhos, como nós cantamos, mas vê você como filho e filha único, única. Para Deus é como se você fosse filho único. Ele trata a gente assim. Então vale muito a pena amá-lo acima de todas as coisas. Isso vai evitar para nós muitas dores de cabeça, muitas frustrações, e já vai de uma certa forma fazer com que na terra nós já experimentemos o paraíso, ainda que não em plenitude, porque tanto o céu quanto o inferno, de uma certa forma, já podem começar aqui. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Bem, naquele caos que eu contei, né? Se a gente tem uma vida santa, a gente consegue burlar, entre aspas, o purgatório, vale a pena uma vida de santidade. Vale muito a pena. Vale muito a pena uma vida de santidade. Vale muito a pena. Amém? Amém. Amém. Agradeço a você que nos acompanhou, agradeço que você tenha disponibilizado um pouco do seu tempo para estar conosco. Creio que o assunto foi de muita valia, muito enriquecedor para todos nós. Para mim foi. Para você, Raul? Ô louco, pra mim foi Ô louco, sensacional. o Paulista falando, ô louco. E o Sorocabana Mas foi como vai espontâneo, né? Não, foi muito legal, muito enriquecedor, Muito conhecimento, enriquecedor, né? Muito enriquecedor sempre, né? Então agradeço e ficamos por aqui. Um forte abraço, espero você no próximo SantoCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é naquela ali. Naquela lá, Tchau. tá lá.